Ainda no tema, vamos receber o professor de Direito Internacional da FMU, Manuel Furriela. Professor, muito bom dia para o senhor, obrigada pela entrevista. Bom, como a gente acabou de ouvir na reportagem, ainda não está claro onde e como essa operação vai acontecer, mas fato é que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elegeu o narcotráfico como uma hipótese, de ameaça. O que exatamente essa operação, denominada Lança do Sul, significa para a estabilidade da região? Bom dia. Há uma construção toda de narrativa para uma interferência, não necessariamente uma intervenção militar, isso a gente pode até discutir, dos Estados Unidos na Venezuela. Então, o que você tem? Primeiro, a taxação de que a Venezuela tem um problema, ou cria um problema internacional no narcotráfico, principalmente para os Estados Unidos. Então, esse já é um ponto. Segundo ponto, que existem grupos na Venezuela que já podem ser classificados não como criminosos, mas como grupos terroristas. Então, são duas hipóteses nas quais os Estados Unidos, ao avocarem essas duas qualificações, podem ter direito de interferir em qualquer país do mundo por alegarem ser atingidos por grupos terroristas e por narcotraficantes. Então, esta já é uma construção de discurso, de qualificação para poder fazer algum tipo de interferência. Depois você tem também o quê? Colocando-se Nicolás Maduro como um líder do narcotráfico e também desses grupos terroristas, ou que no mínimo ele faria vistas grossas, ele não controlaria esses grupos no seu país, então também uma relação direta com ele. A questão da ilegitimidade, realmente ele é ilegítimo, ele não foi eleito de uma forma clara, ele não foi eleito de uma forma limpa, isso não é o ponto principal, porque isso não justificaria os Estados Unidos tomarem uma medida, mas sim as outras duas situações. Depois, as operações militares que atingiram embarcações que alegadamente eram de narcotraficantes. Para quê? Para ligar o narcotráfico efetivamente à Venezuela e construir toda essa narrativa. Então você tem uma narrativa construída para justificar medidas americanas no exterior, que podem ou não ser medidas de intervenção militar direta, mas isso os Estados Unidos já têm preparado. Como ele vai usar é agora o ponto de atenção, e não se ele tem ou não argumentos. Os argumentos ele já tem prontos. Agora, professor, diante do que a gente observa desses argumentos ou narrativas, como o senhor chamou, a gente tem a Colômbia como principal produtor de cocaína e exportador do mundo. Você tem o Peru também, salvo engano, na segunda posição, e Bolívia. Ou seja, a Venezuela não aparece entre os principais produtores. Talvez ela sirva de rota e talvez essa seja a alegação do governo Donald Trump. Mas aí não dá para a gente imaginar que esse tipo de ação possa se estender por mais países aqui da América do Sul e, se isso efetivamente ocorrer, gerar uma desestabilização aqui na região? Eu acredito que não há esse risco de se estender para outros países, mesmo tendo aquilo que você corretamente diagnosticou. Então você tem outros estados, outros países que são ameaças ao narcotráfico internacional de uma forma muito mais substancial do que é a Venezuela, Venezuela tem adicionado a si o fato de que teria aí um grupo criminoso que já poderia ser qualificado como grupo terrorista, que é a justificativa até mais forte do que o narcotráfico para uma intervenção americana, porque isso seria ameaça aos Estados Unidos, então ele poderia interferir inclusive em outros países. Então essa construção, eu não acredito nisso, porque há uma questão aqui específica em relação à Venezuela. Então a ilegitimidade do governo venezuelano e pela questão da autodeterminação dos povos não permite com que nenhum outro estado faça uma intervenção. O governo ilegítimo não é justificativa, aliás, poucas seriam justificativas. E mesmo que as justificativas existissem,
elas teriam que passar pelo Conselho de Segurança da ONU para autorizar uma medida dessas. Então, o Estado não poderia, por decisão própria, interferir dentro de outro sob nenhum dos motivos que a gente expôs aqui, a não ser que houvesse uma ameaça direta, uma guerra, um conflito armado. Aí é uma outra história que não se aplica aqui. Mas, de qualquer forma, o governo americano, ele usa essas justificativas para resolver um problema enorme para seus interesses, que é o governo de Nicolás Maduro. Repetindo aqui, é uma ditadura sim, está qualificada, tem todas as qualificadoras e não é um governo que foi eleito legitimamente. Mas esses dois fatores não justificam. Então, os Estados Unidos estão construindo esse discurso especificamente em relação à Venezuela. A forma como vão combater o narcotráfico em outros estados da região não vai ser ou não vai envolver uma medida extrema que os Estados Unidos talvez possam tomar em relação à Venezuela. Porque na Venezuela, ou perante a Venezuela, existem outros interesses e aí você compõe tudo para a construção, né, de uma narrativa específica. Eu não acredito que possa espalhar pelos outros estados, mas sim, nada justifica uma intervenção militar direta pelos motivos que eu expliquei aqui. Agora, professor, nesse contexto de ameaça, os Estados Unidos têm escolhido alguns tipos de parceiros até estratégicos, né? Países mais ligados à direita ou até mesmo à esquerda moderada, se assim a gente pode dizer. Então, Argentina, Equador. O senhor vê ainda a possibilidade de uma resposta coordenada dessa situação? Eu não vejo, porque o que acontece? Você tem a América do Sul, ela não está homogênea, ela não está ao redor, né, de uma mesma tese em conjunto. Se houver uma intervenção militar dos Estados Unidos diretamente na Venezuela, aí sim os países têm que ser críticos a uma medida desse tipo. Agora eu queria deixar claro, né, que eu tenho certeza de que a comunidade internacional tem que tomar alguma medida em relação à Venezuela, tá? Meu ponto não é justificar um governo ilegítimo, uma ditadura. Né? A Organização das Nações Unidas ou a OEA, Organização dos Estados Americanos, já teria que ter tomado algum tipo de medida em relação a esse governo que causa tantos malefícios e desrespeito aos direitos humanos da sua população diariamente. Então, sim, há necessidade de tomar uma medida. E também acho que o Brasil deveria ter tomado como potência regional e, apesar de não ter reconhecido a eleição de Nicolás Maduro, que foi um acerto do governo brasileiro, faltou uma segunda etapa de um encaminhamento também em relação a esse assunto. Isso, infelizmente, não aconteceu. Acertou na primeira etapa, não completou a segunda, conforme eu mencionei. Mas uma intervenção de qualquer outro Estado, pelas justificativas aqui apresentadas, ela tem que ser criticada, porque não é a forma como deve se dar um encaminhamento para a resolução do problema da Venezuela, né? E o governo americano pode até ter alguns apoios aqui na região, né? Por isso que eu falei que não é homogêneo. Agora, se tiver uma intervenção militar direta com tropas dentro da Venezuela, um ataque militar, eu acho que fica difícil para qualquer estado aqui da região não criticar uma medida como essa. Professor Furriela, rapidamente, o que diz o direito internacional sobre as ações americanas em relação a esses barcos ou navios que acabam sendo bombardeados? As pessoas são mortas, o governo americano diz que eram traficantes, mas você não tem um julgamento, você não tem um indicativo de quem eram essas pessoas, ou seja, parece um liberou geral para um videogame que você sai atacando e matando. Isso é permitido? Importante esse ponto. Você tem dois aspectos aqui. Um que dá legitimidade aos Estados Unidos em tomarem medidas contra atos ilegais praticados em águas internacionais. Então você tem qualquer estado, qualquer país, a embarcação de qualquer estado que flagre um ato ilegal sendo praticado, tem sim direito, aliás até mais, obrigação de tomar algum tipo de medida. Tá? Então esse é um aspecto. O problema que a gente tem aqui em relação a esses atos é a dúvida que se tem se efetivamente deveriam ser essas medidas a serem tomadas ou se as embarcações deveriam ser apreendidas para que efetivamente houvesse uma análise se são ou se estão sendo praticados atos ilegais por essas embarcações. Então, há direito de se combater práticas ilegais, podia ser até embarcação de outro país, podia ser a Marinha Brasileira lá,
podia ser qualquer outra, né? Há uma legitimidade em combater. A forma é que eu acredito que é o grande problema aqui, porque, como a gente mencionou, eles atingem o alvo à distância, que pode ou não ser. O que o governo americano diz é que há uma averiguação e há uma certeza de que efetivamente essas embarcações praticam atos ilegais, né? Mas esse é o ponto digamos assim, da dúvida. Se há prática de atos ilegais, medidas podem ser adotadas em combate, porque há uma legitimidade em relação a qualquer estado que flagre crimes sendo praticados em alto mar. Então, esse é o ponto aqui. A dúvida, né, da questão dessa se esse tipo de medida está sendo aplicado efetivamente contra criminosos. Sobre a operação militar anunciada pelos Estados Unidos, Lança do Sul, conversamos com o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela. Professor, mais uma vez, obrigada pela participação. Um bom dia para o senhor. Bom final de semana. Obrigada.